E aí, gente, trazendo palavra que maravilhosa, uma reflexão da parte de Deus para você, para nós despertarmos, para nós nos achegarmos a Deus através da palavra, para a gente ter fé em Deus. E ele diz assim, Jesus, né? Mateus 22 fala assim: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas ou em figura de linguagem, né? Ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Quando ele fala em rei que celebrou a boda de filhos, e ele está dizendo que é semelhante ao reino dos céus, essa história que ele vai contar, ele está dizendo que sim, o rei simboliza Deus e o filho simboliza Jesus. Então Deus ele tem celebrado uma festa de casamento para Cristo. Ou seja, Cristo e a igreja, que somos nós. Então você vai associar agora, quando falar em convidado, você vai associar a você, a mim. E quando você falar em rei, você vai associar a Deus. E filho, você vai associar a Cristo, né? E os servos, aquelas pessoas que evangelizam. Hoje eu sou convidado. E a partir do momento que eu sou um convidado e eu conheço a palavra, eu vou convidar você também. Então eu sou servo e convidado ao mesmo tempo. E isso vai repassando, né? Vai dar para entender. Eu creio que Deus vai abrir seu entendimento. E ele fala assim: e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho um jantar preparado, os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Então ele fala assim: que enviou uns servos primeiramente, e os convidados não quiseram vir. E enviou outros servos falando, explicando melhor, falou: oh, gente, eu chamei vocês não quiseram vir, agora eu vou falar, já está tudo pronto, vocês não vão precisar fazer nada. Isso é só para vir, só para comemorar comigo, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Ele diz assim, ó, eles, porém, não fazendo caso, não deram, nem consideraram quem era que estava chamando, não consideraram o que era aquilo ali. Foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Veja bem como são essas coisas. Deus ele chama nós para uma coisa maravilhosa. Deus ele nos chama para comemorar, para nos alegrar na presença dele com Cristo. E a gente muitas vezes troca isso, esse convite de Deus, a palavra de Deus, para estar cuidando de uma coisa tão insignificante. Dinheiro, emprego, casamento, filhos. Ele não está dizendo para você deixar isso de lado. Ele está dizendo: venha se alegrar, traga todo mundo. E muitas vezes nós deixamos de fazer isso. Eu não estou dizendo que você tem que deixar suas coisas para ir para a igreja, porque hoje a igreja é mais uma questão de padrão. Hoje, os cultos antigamente era qualquer horário. Os apóstolos, os profetas não tinham um horário padronizado. Ah, é 8 horas, 7 horas, 7h30. Não, isso aí é coisa de denominação. Mas ele está dizendo para você celebrar, para você viver na dependência de Cristo, para você viver em comunhão com os irmãos, para ir para o templo também buscar Deus. Mas o mais importante que ir na igreja é você ter uma vida com Cristo, você está alegre com Cristo. Muita gente hoje está servindo, dizendo que serve a Deus, está na igreja todo dia, mas está doente. Não tem a palavra manifestada na vida dela, uma palavra de vida, de abundância, de alegria, de socorro, de providência. Passa mais apertada do que as pessoas que não conhecem a Deus. Então, ele está dizendo assim que isso é tão maravilhoso e as pessoas foram para o campo, foram cuidar de coisas insignificantes. E Deus, ele, quando ele chama, ele sabe que é o melhor para nós, os caminhos. E ele tem dado a oportunidade, porque Deus enviou servos e ninguém quis ir. Enviou outros servos e ninguém quis ir também. E aqui ele fala assim, ó, e outros convidados, apoderando-se dos servos, ultrajaram, né, xingaram, maltrataram e mataram alguns servos. E o rei, tendo notícia disso, se irou, né, encolarizou, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. E é isso que Deus faz, tanto no campo espiritual como no campo físico. Se você maltrata as pessoas que servem a Deus, se você zomba, se você mata, seja com palavra ou seja fisicamente, você vai pagar um preço muito grande, porque ele está dizendo que o rei, tendo notícia disso, né, que os servos estavam sendo maltratados, ele se irou, ele assumiu a dor, porque ele que mandou. Quando uma pessoa vem evangelizar você, quando a pessoa vem pregar uma palavra para você, não parte dela, parte de Deus. Então, se você quer brigar com alguém, brigue com Deus. Não vai maltratar a pessoa, não. Porque se você maltrata, você vai atrair a ira de Deus para você. Os exércitos de Deus, seja anjo ou demônio,
vai vir até você, e aí você vai pagar um preço grande, né? Além de destruir, além de matar aqueles homicidas, ele incendiou a cidade. Então, e ele disse assim, ó, então diz aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos, né? Então, o que faz você ser digno de estar alegre na presença de Cristo é você aceitando o convite. E aqui ele diz, ó, e depois a saída dos caminhos, convidai para as bodas todos os que os encontrarem. Né? Antigamente era só o povo de Deus, só os israelitas. Hoje não, ele está chamando todo mundo, né? Nas saídas. Quem é que mora nas saídas? Os marginalizados. As pessoas ali que não têm uma condição financeira, as pessoas que são abandonadas pela sociedade, aqueles segregados, aquelas pessoas que não têm tanta oportunidade. Ele está dizendo, ide para as saídas. Não dê prioridade a quem está no centro, não. Vá agora para qualquer lugar. Onde você achar, vá chamando gente. E tendo os servos saído pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E aqui Deus não faz acepção de pessoas, ele está chamando bom e mal. É, ou seja, bom e mal aos olhos da sociedade. Né? Tem gente que, porque fulano matou, porque fulano roubou, porque fulano estrupou, ele não vai evangelizar aquela pessoa, como quem aquela alma não é importante para Deus. Eu sei que é difícil, principalmente se aquele ocorrido foi perto de você ou na sua família. Aí você tem que mostrar que serve a Deus mesmo e tirar o orgulho do coração e ir lá e falar de Deus para aquela pessoa, tanto mal como bom. E a festa nupcial, né, ou do casamento, foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Então, mesmo chamando as pessoas para celebrar com Cristo, para celebrar, para se alegrar na presença de Deus, Deus ele tem um processo. Esse processo passa por as vestes, ou seja, por as suas qualidades diante de Deus. Mas essa qualidade, eu vou explicar melhor para você não ficar confundido, porque é o próprio Deus quem dá, é o próprio Cristo. Você vê que ele não está falando, cadê o seu convite? Ele está falando em vestes, porque a historicidade da palavra fala que quando um casamento antigamente acontecia, por isso que Jesus contou por parábola, ilustrando para que aquelas pessoas pudessem entender, quando Jesus fala que era normal um casamento ali, e o casamento acontecia dessa forma, o noivo ou alguém responsável pelo casamento ficava na porta, segurando as vestes. Cada um dos convidados recebia uma veste branca, né? Vamos dizer assim. E essas vestes era para quê? Para não gerar uma espécie de divisão entre os convidados. Porque era convidado rico, pobre, aleijado, nu, cego, o que fosse. Um exemplo. Era convidado bons e maus. Então, as pessoas não iam olhar para a roupa de ninguém. Porque todo mundo ia ter uma veste que ia receber ele na porta. Um manto igual. Um manto, uma túnica branca. Então, não ia ter diferença de um para o outro. Estão conseguindo compreender? É como se eu convidasse vocês para vir na minha casa e na porta eu recebesse vocês com a roupa. Cada um que entrasse ia receber uma roupa branca. Então ele convidou todo mundo e deu roupa a todo mundo. Você está conseguindo entender? Só que um aqui ele disse assim, ó, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? Porque até a porta você conseguia chegar, mas a partir da porta você só podia entrar se você recebesse a roupa. Ou seja, Cristo, ele nos chama, mas ele não chama para ficar do mesmo jeito que nós estávamos. Ele quer dar uma roupa, ele quer dar uma repaginada nas nossas vidas. E isso depende de nós. Se você chegar na minha casa, eu lhe dou uma roupa, você vai vestir se você quiser. Agora a regra é a seguinte, se o segurança vê você sem a veste, você vai ser lançado fora. Cristo ele nos chama para fazer do jeito dele. E muita gente tem pegado a veste que Cristo deu e jogado fora. Ou muitos nem recebeu a veste, já quer entrar do jeito que está. Então, o céu, como eu até coloquei nos status antes de gravar essa mensagem, o céu não é num lugar qualquer, que você entra de qualquer jeito. Ele nos chama. Você vê que não tem acepção, é bom e mal. Mas para você permanecer, você tem que receber aquela veste. Você tem que ter uma veste, e a veste que Cristo dá, não é o evangelho que você quer. Não é você fazer do jeito que você quer, seja liberal ou seja legalista, não é o que Cristo deu. E aqui ele fala, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu, ele ficou mudo. Por que ele ficou mudo? Ele não tinha como rebater, ninguém me deu veste, eu não tive oportunidade. Ele ficou mudo porque ele percebeu
que ele teve a oportunidade, ele jogou fora, ele não quis. Assim também como aqueles fariseus, né? Que pegaram uma mulher lá em flagrante, né, adulterando, e levaram para Jesus. E Jesus perguntou o seguinte: é, qual de vocês que não tem pecado? Perguntou não, ele afirmou: o de vocês que não tem pecado pode jogar a primeira pedra. E eles, acusados pela própria consciência, foram saindo de um em um. Então a consciência não precisa Satanás acusar ninguém, porque muitos falam: é o demônio que está acusando, por isso que ele não fez. Não, é a própria consciência. As pessoas ali, naquele momento que Jesus falou aquilo, elas foram acusadas por a consciência. Ou seja, você pecou. Aí você acha que ninguém viu. Mas no momento que alguém fala alguma coisa próxima daquela cena de pecado, você, será que fulano viu? Pronto, já aconteceu comigo. Não vou falar de ninguém, não. Vou falar de mim. De eu ter pecado contra Deus. E eu acho assim, ninguém viu. Ninguém viu pecando, ninguém viu cometendo esse pecado. E alguém, nem com a intenção de falar isso, do meu pecado, fala alguma coisa e fala isso. E eu fico pensando, será que fulano viu? Será que fulano passou na hora? Um exemplo. Será que fulano estava na hora? Então a minha consciência começou a me acusar. Assim aconteceu com os fariseus. E assim aconteceu com aquele homem que estava sem as vestes. Ele ficou mudo. Não tinha o que falar. Imagina, vai mentir para Deus? Vai dizer, eu não tive a oportunidade? E aquele diz assim, disse então o rei aos servos: amarrai-o, os pés e as mãos. Tá vendo o que é que acontece? Você fica de mãos atadas. Imagina uma pessoa amarrada aí, os pés e as mãos. Amarrada mesmo, não é com um laço, não é um nó. Acorrentado, aprisionado. Será que você vai conseguir se defender? Não vai. E lançai nas trevas exteriores, né, lá fora. E ali haverá pranto, choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então assim, ele está dizendo para nós hoje, a partir do momento que eu conheço palavra, que eu tenho acesso à palavra, eu tenho acesso a uma reflexão como essa, eu estou sendo chamado. Agora, o que me faz ser um escolhido é eu vestir as vestes de Cristo. É eu receber aquilo que Cristo me dá, aquela veste nupcial. Então, se você convida todo mundo para o casamento, você não faz acepção, você chama alguém para sua casa, para uma festa que você vai dar em sua casa. Aí você fala assim, fulano, as pessoas, para não ter essa divisão, para não ter ninguém falando de ninguém, eu vou preparar uma roupa e vou dar um lá na porta. Eu não vou fazer acepção, vou chamar todo mundo. Agora, quem não vestir, eu sinto muito, não vai ficar não. Porque eu não quero essa divisão. Eu não vou deixar um rico que se humilhou vestindo a minha roupa para não incomodar ninguém. E também não vou deixar o pobre sem a roupa só para fazer a vontade dele, entendeu? Então Jesus, ele não faz acepção. Seja rico, pobre, bom, mal, todos têm que vestir a veste. Se não vestir essa veste nupcial que Jesus nos dá, o evangelho, a palavra dele, a graça dele. Muita gente, deixa eu explicar para você também, muita gente não crê que a graça de Deus é suficiente. Não crê que o projeto de Deus para nos salvar através de Cristo é suficiente. Aí, ou seja, Cristo deu a veste, o sangue dele, morreu por nós, consumou a obra, quer dizer, finalizou, terminou a obra, não precisa fazer mais nada. E muita gente não acredita, muita gente quer jejuar. Eu não estou falando que jejuar é errado, mas quer jejuar para agradar a Deus, quer dar o dízimo para agradar a Deus, quer se santificar para agradar a Deus, como se o que Cristo fez por nós não é suficiente. Milton, você está dizendo que a gente não tem que se santificar? Tem, mas se santificar com o fundamento certo, se santificar como fruto da graça, e não como obra da lei, um santificar forçado, um dar o dízimo forçado, ser um cumpridor da lei forçado. Isso aí é coisa natural, é fruto. Isso aí é fruto da graça de Deus. Então, muitas vezes é isso que acontece também. A pessoa já aceitou Jesus, mas ele vive mais pela lei do que pela fé. Ele vive mais pelas obras dele, ele olha mais para o que ele faz, para o jejum, para o dízimo, para a oferta, para as orações que ele faz, para subir no monte que ele vai, do que para o que Cristo já fez, porque Cristo já consumou. Então, nós temos que olhar para Cristo. O justo tem que viver pela fé, não é pelas obras, não é pela lei, tem que viver pela fé. Tem dois termos aqui para não vestir essa veste: tanto aquele que não aceita a palavra de Deus, como aquele que já conhece, mas não aceita a graça de Deus. Ele quer viver pela lei. E Cristo está dizendo aqui: amigo, como você está aqui sem a veste nupcial? A veste é isso, é o evangelho da graça. Não é o sacrifício que Jesus fez, é o sangue de Jesus. Não é nós. Não é o meu jeito de viver para Deus. Não é o jeito
que as pessoas querem que eu viva para Deus, é o jeito que Ele quer. E isso vai ser esclarecido no decorrer que eu vou me dedicando, buscando ler a palavra, me esforçando para ler a palavra, para meditar na palavra. No início ele fala, né? Muitos não quiseram ir para a festa, muitos foram trabalhar, muitos foram cuidar dos negócios, muitos foram para o campo, mas aqueles que foram convidados e aceitaram, né? Os que foram chamados e vieram, eles só se tornaram escolhidos porque eles vestiram a veste. Então não é de qualquer forma. Tem gente que fala assim, ah, fulano era bom, ele foi pro céu. Eu não duvido que as pessoas, mesmo sem ser um evangélico, vá pro céu. Eu não duvido disso, não. Mas eu creio que ele tem que vestir a veste, passar por a porta, que é Cristo. Sem isso, é impossível. Então, que Deus abençoe vocês, que Deus abra o entendimento de vocês. E medite nessa palavra, que eu creio que Deus fala mais no seu coração você meditando do que eu meditando para vocês. Mateus 22. Tudo de bom.